Eu cumprimento a igreja na paz sobre mim, que Deus venha nos cuidar de nós. Papai querido, Senhor amado, Pai do céu e da terra, estou eu nessa casa, Pai, falando com o Senhor, clamando, que o Senhor venha nos abençoar, nos dar força, Pai, para seguir o caminho do Seu Filho Jesus. O Senhor cuida de nós, Pai, nos dê força, Pai, aleluia. Eu vou estar lendo hoje em Lucas 9, 57 a 62. Lucas 9, 57 ao 52, que diz: o seguimento radical de Jesus. Aleluia. Que está escrito assim: e aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse um Senhor: segue-te, eis para onde quer que for. E disse-lhe Jesus: as raposas têm couve, e as aves do céu ninho, mas o Filho do Homem não tem onde redinar a cabeça. E disse ao outro: segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá a enterrar meu pai. Mas Jesus lhe disse: observou, deixa os mortos, vou enterrar os seus mortos. Porém, tu vai e anuncia o reino de Deus. Disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. E Jesus lhe disse: ninguém que lança mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Aleluia. Senhor, eu agradeço pelas palavras, Pai querido. Me dá a palavra, a sabedoria para me estar ensinando esse culto. Que o Senhor me põe palavra em minha boca. O tema da pregação é a prioridade do discipulado sobre as preocupações pessoais. Aleluia. O texto é Lucas 9, 57 a 62. Contexto. Nesse trecho, Jesus se encontra com 3 pessoas que expressam interesse em segui-lo. Mas que fazer? Desculpas e coloca condições para o discípulo. Jesus responde a cada um deles de maneira radical, deixando claro que o segmento de sua pessoa exige fatal dedicação. E anunciando, e renuncia de qualquer coisa que venha a ser uma prioridade maior do que ele. É chamando de Jesus para o discipulado, não admite
compromisso parcial ou adiamento. Ele exige uma resposta imediata e total. Esse episódio destaca a seriedade e urgência do chamado para seguir a Jesus. Jesus não é apenas mais uma parte de vida das pessoas, mas deve ser a prioridade máxima. O discipulado não é algo que pode ser adiado ou condicionado. Há circunstâncias pessoais, mas é um compromisso radical com a missão de Cristo, que exige total entrega e renúncia. A resposta de Jesus, a primeira pessoa. A primeira pessoa que se aproxima de Jesus diz que o seguirá onde quer que ele vá. Jesus responde que as raposas têm couve e as aves do céu têm ninho, mas o Filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Jesus aponta que o discipulado pode envolver desconforto. E incerteza. Segui-lo não é uma promessa de conforto ou segurança, mas um convite para abraçar a missão, mesmo que isso significa abrir mão de estabilidade. Os bens materiais, estabilidade e bens materiais. A resposta à segunda pessoa, Jesus chama outro homem para segui-lo, mas este pede para primeiro enterrar seu pai. Jesus responde que deixa os mortos sepultar seus próprios mortos e que ele deve ir anunciar o reino de Deus. Isso pode parecer uma resposta. Aleluia. Uma resposta dura. Mas a mensagem de Jesus é clara. O discipulado exige uma prioridade radical. O reino de Deus deve ser
mais importante do que até mesmo os deveres familiares. É o chamado de Deus para seguir a Jesus deve ser atendido sem adiamento. A resposta, a terceira pessoa. A última pessoa pode parar-se, despedir de sua família antes de seguir Jesus? Jesus responde que quem lança mão do arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. Aqui Jesus enfatiza a necessidade de um compromisso completo, sem olhar para trás, ou se distrair com o que ficou para trás. O seguimento de Jesus requer uma dedicação total e sem arrependimento. O chamado de Jesus ao discípulo não é uma opção para quem tem tempo ou para quem se sente confortável, mas é um compromisso radical com a missão de Deus. Ao refletirmos sobre nossa própria vida, precisamos perguntar o que estamos priorizando sobre o chamado de seguir Jesus. Existe desculpa ou preocupações pessoais que nos impedem de nós entregar totalmente a Ele. Jesus nos chama para uma vida de compromisso total, onde Ele é a nossa principal prioridade. E tudo o mais vem em segundo plano. O reino de Deus não pode esperar a nossa resposta a Cristo. Deve ser imediata e sem hesitações. Em nossa vida, Cristo, muitas vezes somos tentados a adiar o seguimento radical de Jesus, colocando outras prioridades à frente. No entanto, a resposta de Jesus é clara: segue a Cristo. É um compromisso urgente e total, que exige a renúncia de tudo o que impede esse seguimento. Em vez de permitir que as preocupações pessoais, o conforto ou os deveres mudando nos atrasem, devemos estar dispostos a deixar tudo para trás e seguir o caminho que Ele nos chama. O discipulado é uma jornada de total entrega. E somente aqueles que colocam o reino de Deus em primeiro lugar podem experimentar
a verdadeira vida em Cristo. Aleluia. Continuando aqui em Lucas 10, do 1 ao 16, que é a missão de 72. O tema, a missão do reino de Deus e a rejeição daquele que não recebe a mensagem. Tem muitos que vai na igreja, lê a palavra fala com ele, só que ele não recebe a mensagem. Aleluia. Então vamos, nesse contexto, ver o que Jesus está falando conosco. Nesse episódio, Jesus envia 72 discípulos para prepararem a cidade para a sua chegada. Ele instrui os discipulados sobre como deve se comportar durante a missão e adverte sobre as consequências de rejeitar a mensagem do reino. O envio do 72 é uma preparação para a maior missão de Jesus, que é a evangelização do mundo. O texto revela tanto o caráter da missão quanto a resistência que os discipulados podem enfrentar ao levar o Evangelho. Esse episódio serve como um modelo para a missão cristã, mostrando a urgência do trabalho e necessidade de confiar na provisão divina. E o inevitável conforto com a rejeição. A missão de expandir o reino de Deus continua e aqueles que a aceitam são chamados a obedecer com zelo e fidelidade, sem se desencorajarem pelas dificuldades. Aleluia. A preparação para a missão está em Lucas 10, 1, 3. Jesus expõe 72 discipulados e os envia a dois com instruções claras. Eles devem ir sem grande recurso, confiando em Deus para prover suas necessidades. A missão é urgente, pois a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Aleluia. A primeira lição é sobre a necessidade de colaborações e a urgência da obra. Instruções para o discipulado. Jesus orienta os discípulos a não se preocuparem com bagagem ou saudações ao longo do caminho, enfatizando a simplicidade do foco
no propósito da missão. Ele deve anunciar a paz. E se fores bem recebido, permanecer e pregar o reino de Deus. Se for rejeitado, deve sacudir a poeira dos pés e seguir em frente, mostrando que responsabilidade pela rejeição recai sobre aqueles que rejeitam. A mensagem, não sobre os mensageiros. O aviso sobre as rejeições. Jesus pronuncia em forte juízo sobre a cidade que rejeita a mensagem, comparando-as com cidade histórica como Corazim, Betsaida e Cafarnaum, que resistiram ao Evangelho e rejeições do reino de Deus. É uma decisão séria e terá consequência a temas isso. Isso destaca a responsabilidade daqueles que ouvem a mensagem, mas a rejeitam. Aleluia. Jesus afirma que quem recebe os discípulos e a mensagem que trazem, recebe a ele. E quem os rejeita, rejeitando o próprio Deus, a missão dos discípulos tem um pelo significativo, pois suas mensagens é uma extensões da autoridade de Cristo Jesus, dá a eles autoridade para vencer os poderes das trevas e curar os doentes, mas também os advertem sobre a responsabilidade de levar a mensagem com sinceridade. O chamado à missão é universal e os cristãos são enviados para espalhar o Evangelho em toda a esfera da sociedade ao vivermos nossa fé. Devemos lembrar que a missão de Deus não é apenas sobre falar, mas também sobre o modo como vivemos. E interagimos com os outros ser rejeitados por causa da mensagem do reino. É uma possibilidade, mas isso não deve desencorajar os missionários. A fidelidade no cumprimento da missão é o que importa, não o sucesso aparente. Jesus ensina aos discípulos que a missão do reino de Deus exige
comportamento, confiança em Deus e aceitações de que a rejeição é uma parte da jornada. Como cristão, devemos estar preparados para as rejeições, mas sem perder de vista o objetivo maior: proclamar o reino de Deus com fé e perseverança. É um trabalho que exige foco, obediência e coragem, sabendo que a recompensa eterna está reservada para aqueles que fielmente cumprem a missão de levar o Evangelho a todos os cantos do mundo. Aleluia. Conclusão. A missão do 72 é uma lição para todos os cristãos. Ao sermos chamados para a missão, precisamos estar preparados para os desafios, incluindo a rejeição, mas também confiar plenamente em Deus para as provisões e autoridade necessária para cumprir a missão. O reino de Deus não depende das aceitações dos homens, mas da obediência dos mensageiros em levar a mensagem até os confins da terra. Aleluia! É a palavra que Deus nos deu hoje. Então vamos orar e Deus venha nos abençoar e nos fortalece. A leitura que vai ser continuada na semana a ser em Lucas 10, 25 ao 37. A parábola do bom samaritano. Aleluia. Vamos estar orando, encerrando essa missão. Senhor Jesus, eu agradeço ao Senhor, meu Pai. Mais uma vez, Senhor, nessa palavra, ó Pai querido, falando com todos. Senhor, me abençoe e me dê uma noite maravilhosa. Me leva para casa tranquilo. Me segue, Pai, me dê uma noite maravilhosa. Se não acordar, Pai querido, siga-me naquele ônibus, Pai querido, e nos leva para Rio Preto para trabalhar. Cuide do César, Pai, da Daiane, do Sidney, da Tayane, meus filhos todos, meus netos, da minha esposa, da minha cunhada, a todos, Pai. Me dê uma noite maravilhosa, Pai. Põe um ônibus nessa casa que cuide de nós todos. Que Deus venha nos abençoar. Amém? Amém, Jesus. Vamos dar a bênção apostólica. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo e todos, está com todos digam amém. Aquele que disse amém, saúda os seus irmãos com a paz do Senhor. Amém? Amém, Jesus.